Açul é plural, azul é digital. Azul é plural, azul é digital. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Direito em Família para responder as perguntas que vocês encaminharam para a gente pelo telefone 992355431. Certo, doutor Jorge? Certo, Tudo certinho, tudo bem? tudo tranquilo. Então vamos começar a trabalhar, não é isso? Vamos. Nossa primeira pergunta, doutor Jorge, é sobre guarda compartilhada. Diz a mãe: o juiz decidiu pela guarda compartilhada, mesmo o pai do meu filho morando em outra cidade. Ele pode fazer isso? Devo recorrer? Não recorre, não. Sabe qual é o problema? Como passou a ser uma coisa, não é que seja nova, né? Guarda compartilhada já não é mais uma coisa nova, mas ao mesmo tempo é uma coisa nova. Você entender que a guarda compartilhada já se faz há muitos anos, só que tinha outra compreensão, né? Não era a guarda da lei, aí se tentava, se harmonizava daqui, se harmonizava dali. Hoje, se não tiver nenhum obstáculo, a guarda é definida como compartilhada. Mas as pessoas fazem uma confusão muito grande do que é guarda compartilhada. A guarda compartilhada, a pessoa fica pensando o seguinte: como é que eu vou compartilhar a guarda? Eu morando aqui e o meu marido ou a minha esposa morando em São Paulo. Não é uma guarda física, né? É, guarda física, isso aí. É outra coisa. Guarda física é onde a criança vai morar. Guarda compartilhada, esse termo compartilhado significa compartilhar, dividir, responsabilizar as obrigações. Qual foi o intuito da guarda compartilhada? Para que a criança não sentisse, ou sentisse menos, a separação dos pais. Porque quando estava juntinho lá, papai, mamãe e a criança, a escola discutiam qual era a escola que a criança ia estudar. Botava numa, seja por motivos financeiros ou não, ou por motivos também de achar que uma escola tem mais capacidade educacional que a outra, não era discutido. Qual médico que vai levar? Ah, é o doutor fulano de tal. Né? Qual é o pediatra? O que vai fazer? Quais são as atividades extracurriculares? Ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não sempre foi assim. Não sempre foi dessa maneira. A guarda compartilhada é para isso. É para dar continuidade, para que a criança sinta que a família dela não acabou. Porque o pai e a mãe separaram, mas a criança está lá. Então, o pai e a mãe têm que participar da vida do filho, têm que decidir a vida dos filhos, têm que dizer onde é o colégio, têm que dizer qual é o médico, têm que dizer quais são as atividades, têm que concordar com as atividades, têm que dividir as dificuldades e as facilidades. No caso da senhora, seu marido morando em outro lugar, quando eu falei dividir dificuldades e facilidades, infelizmente, ele não vai poder ficar com a criança o tempo que a senhora fica, ou ter a obrigação, às vezes, de fazer um dever, de apanhar no colégio, levar para o curso de línguas, tal. Não vai poder fazer. Mas, igualmente, por ser compartilhado, a senhora pode exigir que ele faça uma compensação disso. Que ele coloque, que ele pague, se tiver uma pessoa que trabalha na sua casa, que ele pague a maior parte, que ele pague mais alguma coisa pelo curso tal, porque ele não vai estar podendo estar lá esperando o filho na porta para levar para casa, enquanto a senhora poderia estar fazendo outra atividade, até mesmo relativa ao trabalho. Quando a pessoa cria sozinha, ela cria
dificuldades para ela também. Porque, às vezes, se você tem um trabalho onde, se você ficar mais um pouco, vai lhe render mais, só não pode ficar porque tem a obrigação com o filho. Se não tem outro que faça isso, é a guarda compartilhada, está na mesma cidade, isso seria mais fácil resolvido. Como não está, busca-se alternativas para aquele que não está na cidade do filho, que isso é o principal, ou da filha, faça. Então, o compartilhamento é compartilhar as obrigações. Não tem nada a ver com residência. Hoje em dia é muito comum, é o que mais se decide hoje, é que quando se mora no mesmo lugar, por aqui na nossa cidade, Friburgo, é muito comum, tanto a primeira, a segunda vara, é a opinião deles, né, e é minha opinião também, por acaso, né, de você morar uma semana com cada um. Eu sempre penso na segunda. Olha só o que facilita. O condomínio da criança, o domicílio da criança, é as duas casas. Você acaba com aquele negócio de final de semana com um, final de semana com outro. Por quê? Se você ficar de segunda a segunda, você já passou o seu final de semana. A pessoa, aí a mãe apanha, vai passar o dela. O pai apanha, vai passar o dele. Você já resolveu isso. Você vai resolver, tem as obrigações de pensão, colégio, médico, remédios, roupa, uniforme, são obrigações, coisa. As outras obrigações, se tiver um parâmetro mais ou menos igual, cada um faz na sua casa. Já não fazia? É a internet, é a comida, é tudo. Está na casa da mãe, a mãe banca. Está na casa do pai, o pai banca. E se por acaso entenderem que existe uma diferença muito grande de possibilidade de um e de outro, a criança não pode viver num palácio de segunda a segunda e num casebre de segunda a segunda. Ela vai ter que ter um equilíbrio. Então, geralmente, aquele que tem mais possibilidade vai ajudar nesse equilíbrio. Ou seja, também contribuir para a internet, para um mercado melhor, alguma coisa nesse nível. Mas você facilita a vida das pessoas. Facilita a vida principalmente de quem? Do filho. Ele vai se sentir super protegido. Então, existe a possibilidade concreta e é correto que se faça a guarda compartilhada, mesmo morando em cidades diferentes. Não há problema algum. Peço que a senhora está falando de recurso, que a senhora verifique com tranquilidade se esse recurso é bom. A senhora tem dados que possam modificar essa sentença, que são drásticos, que realmente está correndo algum tipo de perigo, porque se não for isso, não seria necessário fazer. Ok? Muito bem, doutor Jorge. Próxima questão. Minha mãe está temporariamente interditada e minha irmã quem ficou legalmente responsável por ela. Minha irmã veio com o papo de minha mãe morar meio a meio com cada uma e eu disse não. Ela disse que vai à justiça para exigir minha obrigação. O que pode acontecer? De conseguir. De conseguir, né? Porque nós não podemos confundir duas coisas. Primeiro, olha, a sua irmã, ela está cumprindo uma função de um curador, que poderia ser alguém contratado por vocês dois, ou com as finanças da pessoa que está interditada. Só que foi determinado que é ela. Quais são as atribuições? A atribuição do curador é ver a vida econômica e financeira da pessoa, ver a vida da saúde da pessoa, os cuidados da saúde, tudo isso. É mais um administrador
Tanto que pode ser uma pessoa que não seja da família, pode ser um profissional. O cuidado com a sua mãe, aí é obrigação, pelo Estatuto do Idoso, é obrigação sua e da sua irmã. Ela pode continuar a ser a curadora, estando na casa dela, na semana dela, sem a sua mãe. Sua mãe vai estar na sua casa. E ela vai continuar pagando INSS, luz, telefone, plano de saúde, todas as despesas, porque é ela que está organizando isso e que tem que prestar contas. Ela vai prestar conta. Outra coisa é a definição da onde a sua mãe vai ficar. Se por acaso, na interdição, definir que vai ser a casa de um só, ou no caso aí da sua irmã, muitas vezes, aquele que, se tiver a mesma possibilidade, aquele no qual a mãe não mora, vai ter que contribuir para onde ela mora. Contribuir com o quê? Com luz, contribuir com as despesas, com gás, com os gastos. Não é isso? Porque ela está ali, é como se a gente imaginar o seguinte: a sua mãe era uma pessoa que tinha que morar sozinha se ela tivesse condições. Se ela tivesse condições, morava sozinha e podia ter o curador. Mas não é o caso. Então, a sua mãe, a sua irmã está chamando o senhor a contribuição de cuidado, é uma questão correta. Porque se o senhor ficar achando que na justiça o senhor não pode ser obrigado, pode ser. Então é preferível já bater um papo, aceitar e fazer o acordo. Eu não posso uma semana em hipótese alguma. É mãe igual, hein? Os dois. Mas não posso. Então entra no acordo com a sua irmã. Fica menos dias, vê o que pode fazer. Não sei. Quando se conversa, quem sou eu para dar opinião nisso? Porque cada um sabe das suas possibilidades. Quando se conversa, sempre tem jeito. O problema é que as pessoas têm uma defensiva muito grande com medo de mudar a sua rotina. Ou às vezes não quer mesmo. Acha que é obrigação do outro. Né? Não é. A obrigação é da sua irmã e do senhor. E se ela for na justiça, ela vai conseguir que sua mãe more com o senhor também. Ou que o senhor faça outro tipo de coisa para equiparar o cuidado que ela está tendo. Quanto à curadoria, quanto à administração, é outro problema. Tá? É isso. Doutor Jorge, próxima questão. Quero tirar minha filha do colégio que ela está e o pai não concorda. O que devo fazer? Rapaz, como tem problema, né? Eu fico vendo, às vezes eu fico vendo, tem tanto... Mas que coisa esse telefone, o que eu faço? Desliga ou bota no modo avião. Vocês me desculpem, porque tem um sino na minha cabeça aqui tocando. Modo avião aí. Que beleza, hein? Modo avião. Sim. Aí, Só quando o senhor aterrissar e sair do avião. Só quando aterrissar. Tá certo. Mas me lembra aqui o que eu estava falando. Lembro que a gente estava falando da questão do colégio. Como tem problema. Como tem problema, que as pessoas não chegam a um acordo, por que não pode ficar no mesmo colégio, que quer trocar de colégio? Primeiro o seguinte, eu acho o seguinte, por que um genitor só tem que achar que tem que mudar? Isso é uma coisa, principalmente em cidades como a nossa, vamos chamar assim, é uma cidade grande para o interior, 200 mil habitantes, tudo mais, todo mundo já se tropeçou pela vida aí. Né? Atravessou o sinal, eu não conheço aquela pessoa. Ela me conhece, isso é normal. Então, mas aí tem essa mania que tem um negócio tão grande, negócio de escola, porque na escola de lá a diretora é minha amiga, então ela vai... Tem que ter amizade com a diretora, não. E se quer mudar, conversa antes, por que ele não quer?
Quais são os problemas? É problema financeiro, porque a escola atual é muito cara? É problema acadêmico, porque não gosta, os professores não dão a devida atenção que deveria dar? É problema do método de ensino? Tudo isso tem que ser discutido entre os pais, entre os genitores. Não é isso? Se tivessem casado, não teriam essa discussão? Não estou casado, tem que ter também. Se a coisa é tão drástica a ponto da senhora perguntar que o pai não quer e a senhora quer, a senhora pergunta o que eu posso fazer, se não decidir na conversa, no acordo, aquele negócio que eu vivo falando, programa, é a justiça, aí nem cartório, porque é litígio. Vai entrar expondo os motivos que quer tirar a criança do colégio. E o outro vai dizer o porquê não quer, vai gerar um processo. Aí o juiz vai falar, pelo amor de Deus. Poxa vida. Poxa vida, né? Vocês entenderam, né? Vai falar, mais um caso desse. São casos que você fica. É porque você não escuta a explicação das pessoas. Se escutasse, você vai falar, não pode ser. É porque nada mais é, às vezes, do que um resto de briga lá do passado. Né? A senhora vai gastar dinheiro. Olha só, eu falando para a senhora não fazer nada. Estou falando para a senhora conversar com ele e ter um termo comum. Se não tiver, é o juiz que vai ter que decidir. E o juiz vai decidir pelos motivos daquele que melhor apresentar as suas razões. Pode ser que numa ação dessa, a senhora perca. O juiz fala, não, vai manter no colégio porque não tem sentido tirar do colégio. Ou pode ser que seja vitoriosa nas suas pretensões. Mas, às vezes, não é mais fácil conversar, porque a senhora não pode nem manter sozinha, nem trocar sozinha. E o status quo que existe hoje é que ele tem escola. A mudança está por sua conta. Então, quem está querendo modificar a situação é a senhora. Ele tem todo o direito, o pai, né, de achar que não. Então, ou discute irmãmente, mesmo sem olhar um para a cara do outro, né, não tem problema. Às vezes tem interlocutores que podem ajudar, né, ou vai ter que decidir isso na justiça e o juiz decidir a vida do seu filho, coisa que vocês que têm que decidir. O juiz, pelo amor de Deus, eu nem sei como é que é a criança, eu tenho que decidir um negócio desse. Pensa nisso. Conversa que vai dar certo, mas, se quiser, é uma ação de suprimento judicial, ou seja, supre a autorização, a falta do outro genitor. O outro genitor não autoriza, vem o juiz, pelos motivos expostos, autoriza. Mas vai passar o ano antes de decidir isso. Hein? É isso que eu ia perguntar, doutor Jorge. Vamos supor que nessa situação a mãe resolva recorrer à justiça porque não teve acordo com o pai e enquanto a justiça não define, ela permanece na mesma escola. Uhum. E supondo que seja o contrário, embora o pai não concorde, a mãe, por livre e espontânea vontade, sem acordo, sem papel, sem nada, ela muda a criança da escola. E aí o pai entra na justiça para recorrer dessa mudança. Aí a criança vai ficar na escola nova até que a justiça resolva, ou a escola, sabendo que os pais são separados, tem que ter algum documento, algum papel com aceite dos dois para a nova escola. É o último. É o último. O normal. É. Normal, mas a gente sabe que muitas vezes o normal não funciona. Quando você matricula seu filho na escola, você tem que dizer, está aqui, ó, ele é filho de João e Maria. Uhum. Estão casados. Estão divorciados, estão separados. Documentos. A escola tem que saber que vocês são separados, que tipo de guarda é, com quem a criança fisicamente mora, tem que saber tudo.
Porque se está lá dizendo que a guarda é compartilhada, a responsabilidade é dos dois. Não é o responsável financeiro, não. Porque às vezes na questão da pensão, fica, não, o responsável financeiro vai ser ele porque ele paga. Mas ele não é o responsável pelos estudos, nada disso. Responsável financeiro. Então está dizendo lá a obrigação da escola. Quando eu vou tirar, ou vai para outro, eu vou botar aqui, tem que colher a assinatura, a autorização do outro genitor. Se ela aceitar, a escola está incorrendo em grave infração. Não tenha dúvida disso. Outra coisa, a partir do momento que faça, como você falou, dessa maneira, tire sem consultar, vai penalizar a escola que aceitou, porque não teve a devida autorização ali, e a senhora pode ter sanções. O juiz pode entender, pois nós já estamos em junho, agora não vou prejudicar a criança. Mas a senhora não vai fazer mais isso, não. Porque, mesmo tendo feito isso, e para não prejudicar a criança, a senhora que ficava de segunda a segunda, vai ficar de segunda a sexta. Vai modificar alguma coisa. Porque sanções, quer dizer, até isso pode dar, numa coisa mais grave, a perda da guarda. A inversão da guarda compartilhada para outro tipo de guarda, a guarda uniparental. Se existe a guarda compartilhada que diz que tudo tem que ser decidido e não é decidido assim, ele pode entrar com pedido de inversão. E mais, eu vou fazer outro alerta. O doutrinador, o juiz, o advogado, seja o que for, que acha que a guarda uniparental, ou seja, unilateral, é a garantia que a pessoa pode fazer o que quer, não é não. Eu tenho a guarda unilateral, então eu boto no colégio que eu quiser. Não, senhora. Porque a pessoa só pode fazer isso se o outro não tem mais o poder familiar. A pessoa não perdeu o poder familiar. Não é porque a guarda está com um que ele não tem o dever de se inserir na criação e a pessoa que está com a guarda unilateral não pode excluir a pessoa de se inserir na educação do filho se ele tiver mantido, geralmente mantém, não perdeu o poder familiar. Por isso que dava muita briga, muito litígio, porque quem estava com a guarda unilateral, porque achava que podia tudo, não podia. Por isso que começou a dar briga e por isso que existe a guarda compartilhada hoje. Para os pais autoritários, né, acha isso o fim dos tempos. Quer dizer, eu tenho que dividir minha autoridade com outra pessoa. Não é outra pessoa, não. É o pai ou a mãe da criança. Vai perguntar a ela, se vocês quiserem brigar. Olha, eu não conheço filhos que os pais brigam o tempo todo na justiça quando faz 18 anos de idade, quando se sente maior. Pai, mãe, a mãe vai falar para um amigo, para a amiga, fala o seguinte: não vejo fulano há tanto tempo. Poxa, eu não sei o que está vendo com ele. Criei ele tão bem. Né? E o pai vai falar a mesma coisa. Isso acontece. Adolescência é isso, né? Meu neto é grudadíssimo comigo e com minha mulher, grudadíssimo. Continua sendo. Ele é um diplomata. Vou aí sábado, hein, vovô? Vou dormir aí, mas aí tá 15 anos. Tem um negocinho da turma dele. Vovô, pode ser amanhã? Mesmo sabendo que ele não vai amanhã. Sabe por quê? Eu vou na casa de fulano, coisa... É claro, nós não fizemos isso, nós não tivemos nossas preferências. É claro, se for por esse motivo, eu estou dando esse exemplo, porque sem problema nenhum, isso vai acontecer na vida. Com um problema, eles correm para que aconteça logo. Essa é a diferença. Então, é legal
tudo ser decidido. Conversa que eu acho que vai ter jeito. Tá certo, doutor Jorge. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o próximo bloco do programa O Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigorífica, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Friburgo é de graça. Casa Friburgo, mania de vender barato e fazer o bem. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Na avenida vai parar telão. O senhor está dando spoiler de carnaval no meio do programa, né? Mas não tem problema, é assim mesmo. Faz de conta que a gente está ao vivo, você que está vendo o replay, não tem problema. Estamos gravando antes do carnaval. Doutor Jorge, se sobrar tempo, eu deixo o senhor fazer um comentário sobre o carnaval no final do programa. Mas, por enquanto, vamos continuar com as perguntas. Vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte. Em julho, vou com minha filha ao sul no Beto Carreiro. A mãe já está criando problema, dizendo que antes de comprar as passagens, deveria consultá-la. Doutor, estou com tudo comprado, o que eu devo fazer? Rapaz, que coisa, né? É. Eu acho que eu vou montar uma barraquinha de suprimento judicial. Né? Ou seja, é para vocês entenderem o que é o suprimento judicial. É quando você falta autorização. Então o juiz autoriza no lugar. Quer dizer, não é que ele vai chegar, não autorizou, não, aqui, não é isso não. Vai analisar as questões. O que parece aí é que o senhor comprou porque o senhor tem direito a férias com o seu filho, ou sua filha, não sei. Se o senhor tem esse direito e criar um problema, porque não existe problema, né? O que é punição? Punição para quem aí? É para o filho ou é uma desavença com o pai? Porque não existe sentido. Por quê? Porque para essas viagens, que são interestaduais, tem que ter uma autorização. Né? Não é assim que funciona. Então, muitas das brigas, e eles tentam simplificar de várias maneiras. Viagem internacional agora tem um passaporte que já é previamente autorizado. A criança tem um passaporte, quando você tira o passaporte, está lá que está apto a viajar com o pai ou com a mãe. Ou com ascendentes, desde que aí vai ter que ter o documento, mas tem esse passaporte hoje, no intuito de ajudar essas brigas. Só que mesmo você tendo esse passaporte, se eu achar que não deve, eu entro na justiça dizendo o seguinte: embora meu filho tenha esse passaporte, houve isso, eu não sei o que houve, mas vou colocar alguma coisa lá. Sempre porque isso é um problema que lota o judiciário e 99, para não dizer 100, dos casos é problema mal resolvido. A criança está pagando. Vou dizer um negócio para o senhor que o senhor está perguntando. Eu conheço casos de revanche. Entrou na justiça, ganhou, mas só porque ela ou ele fez eu entrar na justiça, me aguarde. Aí vai aparecer um negócio desse qualquer da vida, para viajar a criança, poxa, 6 meses sonhando com aquilo, todo dia ela bota um negocinho na malinha lá, você vai para a roupa. Aí chega, cria-se um negócio desse, fazem a revanche. Né? Mais uma vez eu vou falar da conversa.
ela está criando problema, mas se é em julho eu me anteciparia. Já tratava com ela, olha, faria um documento para que ela já assinasse. Pegasse um documento onde ela assinasse autorizando a viagem e tal, se eu comprou as passagens, deve ter hotel, no parque, né? Beto Carreiro, lá Beto no Sul. Carreiro. Possivelmente tem um pacote de entrada desses parques. Ela já autorizando, porque o senhor já sabe se ela está fazendo isso para uma agonia qualquer ou se é a Vera mesmo. Porque se ela não assinar, vai acontecer que o senhor vai ter que entrar com o suprimento judicial. Eu vou contar um caso meu que tem muito tempo. E eu acho que esse caso é um caso emblemático de mostrar que os pais não devem brigar por causa dos filhos. Nas temperaturas normais, se os dois forem boas pessoas, não se deve inventar o que o outro é ou que deixa de ser para criar um clima de briga de guarda muito grande. Há pouco tempo, um processo que eu fiz há algum tempo, eu fiquei, você vê, 7 anos no processo. Nossa, parece até inventário. 7 anos no processo para conseguir uma guarda compartilhada dessa que eu falei, já falei aqui várias vezes, de segunda a segunda, de segunda a segunda. O pai e a mãe moram em Niterói. Mesmo tendo essa decisão, porque foi uma decisão que teve que descer goela abaixo, foi decisão, mesmo tendo essa decisão, sempre tem muito ruído, mas muito. Não é ruído, não muito, é qualquer coisinha no colégio, é qualquer coisinha da roupa, fica de segunda a segunda, de segunda a segunda, é qualquer, tudo, é o remédio, vocês não imaginam qual é o negócio. Sou obrigado a falar isso porque é para vocês pensarem. Ia, ao invés do Beto Carreiro, ia para Disney. A menina, não precisava falar que era menina, o filho, né, a filha agora, que já com 15 anos. Então, o tempo todo, poxa, que eu vou. E a mãe dizia que não assinava, não dizia assinado. Estava eu indo para um jogo de futebol com meu filho, quando uma pessoa me liga, poxa, nós vamos viajar daqui a 4 dias, não tem coisa e tal. Eu já liguei para o escritório, fizemos uma petição rápido para pedir isso lá, para protocolizar lá em Niterói, para fazer o suprimento judicial. Voltei do jogo, no outro dia já saí para ir lá despachar, era uma juíza, deu na hora liminar para viajar. No outro dia a mãe assinou. Olha só, mas as brigas não acabaram. Vê se vale a pena brigar. O casal nunca se deu. A menina foi descoberta uma doença rara. Tiveram que ir para São Paulo ficar 3 meses, que o único lugar, só 5 lugares no mundo que tem o hospital, e um dos hospitais de São Paulo que cuida disso, e um especialista, esses caras da galáxia, né? Uhum. E que a menina se saiu bem, claro que ela continua o tratamento, e que eles tiveram que ficar juntos, mesmo ele casado, ela casada, tiveram que ficar lá, ficaram o tempo todo os dois. Quando a menina melhorou, ela falou o seguinte: se vocês brigarem mais alguma vez, eu saio da casa dos dois. Isso é para ver, é um caso, eu estou falando, fico até emocionado, porque quando eu simplesmente me tornei bem, não vou dizer amigo, mas bem próximo desse meu cliente, fui ligar para falar para ele, ó,
tem uma custa que está devendo lá, estão cobrando na justiça. Aí ele contou o caso para mim. E há 4, 5 meses teve o problema da ida para... Briga nova, era todo dia, tudo coisa... E acontece um negócio desse. Aí eu pergunto você que está brigando por causa dessa questão, que são menores, que são criadas, que são inventadas, vale a pena? Não vale, né, doutor Jorge? É Não isso. vale. Vamos lá. Dando sequência, então, próxima pergunta. Doutora, a pessoa com quem vivi durante 2 anos entrou com um processo de união estável, pedindo a divisão de todos os bens. Ela pode? A união estável não tem que ser de 5 anos para isso? Não, esse negócio é meio folclore, né? Porque foi, né? Logo no começo, na questão da união estável, porque a união estável passa por um processo muito grande, né? Que é a questão da união de fato. As pessoas moravam juntos, aí criaram a questão da união de fato, como tinha o preconceito, porque o que valia mesmo era só o casamento. Então, união de fato é a mesma coisa que a gente fosse montar uma quitanda. Eu tenho união de fato com a Rosa, eu dava 70%, ela dava 30%, na hora da divisão não era os 50%, não, ela tem direito aos 30%, eu tenho direito aos 70%. Então, essa questão de, logo que veio a união estável, se mostrava o seguinte, tem que ter uma convivência, uma prova de estarem juntos por 5 anos. Isso lá há muito tempo, né? Mais de 25 anos isso. E aquilo vem caminhando, até que a união estável passa a ser uma entidade familiar, como o casamento. Hoje é garantido pela Constituição brasileira a união estável como uma entidade familiar, como é o casamento. É garantida a união estável de casais do mesmo sexo, homoafetivos, da mesma maneira, tem todos os direitos. Tudo. Então, não é necessário ter os 5 anos, nem 4, nem 3, nem 2, nem 1, nem 1 mês. O que tem que comprovar é a intenção de formar família. Se o senhor viveu 2 anos com ela, certamente o senhor estava em família com ela. O senhor não estava 2 anos com uma pessoa que não queria formar família, morava com ela, acordava com ela. Então, ela foi sua convivente, companheira, durante 2 anos. Se construiu-se alguma coisa, teve alguma aquisição, nesses 2 anos, ela tem o direito, claro, de reivindicar a metade disso. Seja um carro, seja sua conta bancária, a dela também, dos 2, o carro dela, o carro seu, um imóvel que tenham comprado, aplicações que vocês têm no banco, pertencem aos 2 nesse período de convivência. Nem um dia para trás, nem um dia para frente. Então, não tem essa história de 5 anos, e popularmente, né, as pessoas conversam sobre isso. Não tem não, porque não casou, ficou 5 anos como se fosse obrigado a casar. Não é uma entidade familiar. Né, um negócio chamado mesmo, vamos dizer, affectus maritatis, né? É o que a pessoa... a vontade de construir família. Se essa vontade de construir família se comprovar, em um dia existiu uma comunhão em um dia. Um exemplo claro é o seguinte, se o senhor se casar às 9 horas da manhã, fizer um churrascão bom, ó, que beleza, aquela cervejada, aquele vinho, chega às 5 horas da tarde e fala, Me arrependi. me arrependi, vou me divorciar amanhã. Se divorcia. O senhor não tinha casado? Não tinha feito família ali? Se o senhor... Aí eu vou contar outra história. Casa às 7 horas da manhã, que beleza, todo feliz. Ao invés de fazer o churrasco, juntou dinheiro, comprou um carro bonito. E seu nome, 5 horas da tarde, o senhor vai pensar se é divorciar ou não. Porque o
senhor tem que saber o seguinte, que o carro que o senhor comprou É dos dois. é dos dois. Então, como a união estável também é uma entidade familiar, não precisa dos 5 anos. Isso são coisas da evolução das leis mesmo, né? Relativas à sociedade, como se encara as entidades familiares. Hoje, há quem defenda que precisa de mais alguma comprovação. São as pessoas que são contra a união estável, que dizem que não é uma entidade familiar, embora por lei esteja garantido. Não tem até dono de cartório que não fazia. Eu não caso, aqui eu não caso, teve que casar, né? Porque o CNJ vem em cima, não tem jeito. Tá? Mas o senhor está dizendo aí, hein? Infelizmente, o senhor está perguntando, porque isso aí é um motivo de prova. Se ela estiver vendo, ela vai estar depois, grava o programa e mostra lá, olha aqui, ó. Ele mesmo disse que eu tinha 2 anos. Doutor Jorge, vou terminar esse bloco fazendo uma analogia, né? É igual medicamento de marca e genérico, né? O medicamento de marca é o casamento e o genérico é a união estável, tem os mesmos efeitos, né? Os mesmos efeitos. E todo mundo consome mais o genérico, hein? Por causa do custo. Então a união estável hoje está ultrapassando o casamento, né? É isso aí. Vamos para o intervalo e a gente volta já já com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigorífica, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Frigorífica é de graça. Casa Friburgo. Mania de vender barato e fazer o bem. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Voltamos então com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, respondendo mais algumas perguntas que vocês mandaram para a gente pelo telefone 99235-5431. Doutor Jorge, meu marido faleceu e os filhos, que não são dela, né, querem porque querem que eu saia da casa alegando que o bem é deles. Como faço se moro ali há 16 anos e não tenho para onde ir? O bem é deles mesmo, né? Porque a senhora não é herdeira, mas tem aquele direito real de habitação. Se a senhora não tem outro imóvel, a senhora vai ter o direito de morar até ir embora, né? Ou até se casar de novo, ou até juntar um dinheiro, comprar um imóvel para a senhora. Se não for esse caso, a senhora vai ter direito. Felizmente para a senhora, infelizmente para eles que estavam olhando os bens, né, eles não vão poder contar com esse bem até que a senhora esteja viva. Por quê? Porque não importa qual era o regime de bens que a senhora tinha. Importa que ali é o direito real de habitação, que é a sua casa de entidade familiar. Se a senhora não tem aonde se socorrer, a senhora vai continuar. Se eles podem, evidentemente, devem estar pressionando, e a pessoa se sente mal com isso, não se sente bem, e acaba muitas vezes fazendo besteira, saindo. Não saia. Não faça isso. A senhora vai procurar a Defensoria Pública, se tiver condições de ser atendida por ela, senão vai procurar um advogado, onde a senhora vai entrar informando o seu direito real de habitação, mostrando que a senhora não tem mais nada e que, portanto, tem o direito e a necessidade de estar nesse local. E, ao mesmo tempo, pedindo
para que não seja interpelada. Igualmente, se for uma questão aonde a senhora está sendo pressionada, não sei de que forma, a senhora pode também, para colocar nesse processo, que a senhora tem que fazer imediatamente, a senhora tem que fazer um boletim de ocorrência, dizendo, se for o caso, né, eu estou imaginando a cena, né, desse boletim de ocorrência, dizendo que está sendo pressionada a sair da casa e não tem para onde ir. Seu marido faleceu, e aí, vale enquanto estava vivo, depois como é que faz? Né? Então, é uma ação que, de certa maneira, é simples, se realmente tiver comprovação que a senhora não tem mais nada. Se, por acaso, eles provarem, não, ela tem opção de casa, tem isso, tem aquilo, aí a senhora não vai ficar na casa. Mas se for o único local que está declarado pelas circunstâncias, nada escrito, porque não precisa estar, como o seu lar residencial, a sua entidade familiar, é ali que a senhora morava 16 anos. Há 16 anos, a senhora não vai sair de casa, mas a senhora não é obrigada a ficar aguentando uma pressão. Então, entre com o processo e faça o boletim de ocorrência. Fale para eles, claro, se continuarem a me perturbar, eu vou entrar com o boletim de ocorrência. Mas o processo eu vou entrar para me dar garantia no papel, que posso morar aqui. É isso, tá? Doutor Jorge, o pai do meu filho não paga pensão há 2 meses. Ligo e quando ele atende, diz para eu esperar e se não quiser, para entrar na justiça. O que devo fazer? Entrar na justiça. É porque a resposta dele é uma resposta bastante desaforada, né? Mas tem muito disso. Provocativa, né? Tipo assim, não vai fazer... Entre na justiça. Bom, a senhora entrar na justiça, evidentemente que... Bom, se já tiver uma determinação. Tendo uma determinação judicial, todos estão obrigados a cumprir. Se determinou lá que vai pagar X em dia tal, tem que pagar X em dia tal. Se não está com possibilidade de pagar X dia tal, quem está sem a possibilidade tem que entrar com o processo, não é desculpa, eu não tenho direito para pagar advogado, não tenho... Gente, se não está com dinheiro para pagar a pensão, certamente vai ter direito à defensoria pública. Aí chega lá, não paga a pensão, vai para a defensoria pública, aí eles pedem lá um imposto de renda, 20 imóveis, isso acontece. Aí a defensoria pública fala, não pode, tem que ser atendido por advogado. Né? Mas não tem jeito. Se tem esses 2 meses, a senhora de imediato entra com uma ação que é chamada o seguinte, ação de cumprimento de sentença. O que é o cumprimento de sentença? Aquilo que foi determinado. Ele não está cumprindo. Se ele não está cumprindo, essa ação de cumprimento de sentença vai obrigá-lo a cumprir. Aí a senhora fala, bom, mas já não tem a sentença. Como é que não obriga? Só que dessa vez a senhora tem que pedir a quem for o seu patrono, quem estiver lhe acompanhando, para que bote sanções. Tem que ter alguma sanção. Doutor, que sanção é? Isso são questões que vai ser discutida por vocês. Essa sanção vai ser determinada pelo juízo. Tem perda de guarda, tem várias coisas. Tem multa, estabelecer uma multa de atraso muito maior do que a normal e que essa multa seja executada. Entrar na justiça por esse atraso pedindo a prisão pode estar ali, isso pode ser uma sanção que vai ser diferenciado dos motivos que levam a pessoa a estar pedindo a prisão. Mas se for como sanção, pode modificar a maneira de ser. Então, tudo isso pode se fazer. Mas a senhora tem que entrar imediatamente. Porque senão fica assim, eu atraso 1 mês, atraso 2 meses, era 1.000, boto 700. Né? Isso é uma coisa muito desagradável. E o que sempre fica parecendo, que a pensão parece que não é para a senhora, a pensão é para os filhos. Fica parecendo que a pessoa está pedindo dinheiro para ela.
Né? As pessoas, em vez de pensar no filho, estão pensando na briga que tem com a outra. Vou infernizar a vida dela. Não vou pagar a pensão, vou deixar ele na pioca. E o filho? Que ele paga a pensão. Então, é isso. Ação de execução, cumprimento de sentença. Doutor Jorge, minha filha mora com a mãe. Não tenho qualquer notícia da escola e também das questões de saúde dela. Já pedi à mãe, mas ela me bloqueou no WhatsApp. O que eu devo fazer? Hoje está danado. Hoje está. Eu não sei qual é a guarda que vocês têm. Ela mora com a mãe. Qualquer tipo de guarda, eu já falei aqui. Mas se for a guarda compartilhada, pior ainda. E quando uma mãe ou um pai bloqueia o outro no WhatsApp, isso para mim é um crime. Sabe por que é um crime? Porque é um canal de comunicação. Se eles não se dão, não se olham, não se falam, o WhatsApp veio para salvar, né? Não grava não, nem para escutar a voz. Escreve. Olha, tem que fazer isso, ó, tá isso, tá bem do colégio. Isso é uma coisa. A mãe independente ou o pai da guarda que se tenha, tem que dar as informações de saúde, informação do colégio e mais. Eu não sei se o senhor já foi, mas se não foi, o senhor tem direito, porque a escola tem a obrigação de lhe fornecer as informações da vida letiva da sua filha. O médico da sua filha, é filha, não é? Filha. Da sua filha, tem obrigação do que disser para a mãe, dizer para o senhor. Então o senhor pode ir ao médico para combinar, inclusive, com ele, que todas as receitas, todos os problemas, o senhor pode ir acompanhar, mas se não tiver algum entreveiro, né, porque não pode ficar juntos, olha que coisa, né? Mas que ele vai ser informado imediatamente, uma cópia de receita, cópia de laudo, de como que estão as coisas. O médico tem que fazer isso também. Por que isso foi decidido para a escola e para o médico? Porque quando a obrigação sai da esfera dos dois, que podem querer não dar para realmente voltar ao judiciário para brigar, você obriga a quem está fazendo. O médico não pode negar, só mostrando o seguinte: eu sou pai de fulana, a guarda está aqui, é compartilhada ou não é unilateral, quero saber a informação, como é que está a saúde dela, como é que está isso, como é que está aquilo. Tem criança que até opera na avisa pai. Quando chega, o papai foi operado. E como assim, né? Então, essas questões, para evitar... Olha as coisas criativas que as leis fazem, que a justiça tem que... Não é a justiça, né? Os doutrinadores do direito fazem, criativos para tentar burlar a má vontade, às vezes, dos genitores que estão em conflito. É obrigar a escola. E mais, obrigar, porque às vezes a escola, o genitor que tem uma relação, às vezes, com um professor, coisa que também fica na dele, não. Quando é obrigado, fala: professora, a senhora me desculpa, por lei, anda com a leizinha no bolso, a senhora tem obrigação de me passar, professora de português, como é que está meu filho? Está indo bem? Está indo mal? Tem que falar. Mas geralmente não é a professora, né? É a direção, né? Então, o senhor pode fazer, ela tem obrigação. 2 caminhos, né? O senhor cobrar isso judicialmente ou ir direto nos locais onde o senhor quer a informação. Seria isso. Doutor Jorge, eu achei que nosso bloco estava acabando, mas a gente tem mais tempo para mais uma perguntinha. Mas eu vou pular a próxima, que é mais uma de guarda compartilhada. Eu vou fazer a próxima, para a gente sair um pouco desse tema. Doutor, ainda não nos divorciamos e minha mulher já está saindo com outra pessoa. O que posso fazer em relação a isso? Aceita que dói menos?
Pode ser. Desculpa. Seria, fora do campo jurídico, seria uma boa resposta. Mas olha só, ainda não nos divorciamos. Primeiro tem que entender que o divórcio é uma vontade pessoal. Não precisa ser um acordo nem uma vontade dos dois. Porque se o senhor não quiser divorciar e ela quer, o divórcio vai sair. O juiz não está mais preocupado com isso, não. O senhor entra com uma petição, vai a partilha, guarda de filhos, tudo bem, divórcio. O juiz fala, está divorciado, o resto nós vamos discutir. Porque é um desejo pessoal. É aquela velha questão, ninguém vai ser obrigado a ficar com ninguém se não quiser. Isso é tranquilo. E eu não sei qual é a relação de vocês, o que isso pode estar afetando na criação dos filhos, o que pode estar afetando nisso, mas se o senhor mesmo fala que está se divorciando, eu acho que o senhor tem que viver sua vida. Ela, se está saindo com outra pessoa, e é até bom, hein? O senhor está falando que ela está saindo, ela está lá saindo, ela não está fazendo, parece que já estão morando em casas separadas. É o que parece aí, né? Basta assinar que pode? Não é. Vocês já estão separados de fato. Quantas pessoas passam a vida sem se divorciar? E constroem outra família, os dois. É porque saíram com outras pessoas. Gostaram tanto que formaram outra família. Então, eu acho que isso não vai ter nenhum prejuízo processual, que vai ter referência a bens, a questão de guarda de filhos, alimentos, porque ela está saindo. Não vai existir uma punição para ela por causa disso. No meu ponto de vista pessoal, não é do direito. Mas se eu penso assim, eu desenvolvo a minha visão do direito da mesma maneira. Não tem jeito. Ela já está vivendo a vida dela, embora não tenha o papel assinado, não tenha a decisão, assim como o senhor também teria direito. O que não teria direito, porque no casamento e também na união estável, existem os pré-requisitos. Eu nem vou discutir isso, isso é uma questão de opinião, mas existe, né? Fidelidade, não existem essas questões. Então, aquilo poderia, e eu até digo para o senhor que costuma não dar em nada, mas poderia dar alguma coisa. É o seguinte, é a famosa traição. A traição não tira o direito do divórcio, não tira o direito da partilha. O cara traiu a mulher, então eles têm 2 apartamentos, ela vai ficar com 2, porque ele perdeu o direito de ter um, porque traiu. Não se confunde esse tipo de direito. Ele vai continuar a ter o mesmo direito na partilha do que tinha. Mas tem pessoas que acham que a traição tem que ser punida de alguma forma. Eu entendo que não é na vara de família. Alguns entendem que é na vara de família. Eu entendo como uma questão de dano moral, que as pessoas entram na justiça pedindo um dano moral a respeito de determinadas coisas. Se a pessoa se sentiu realmente mal, prejudicada, eu não sei qual é a história, e entra numa vara civil pedindo uma reparação por danos que lhe causaram, perfeitamente possível. Agora, entrar dentro das questões que são pertinentes a um divórcio, porque outra pessoa saiu com alguém, não vai causar nada, nem na guarda, nem ninguém vai deixar de pagar, ter a obrigação de pagar a pensão por causa disso. Se tiver partilhas a fazer, vai dividir igualmente, então qual é o proveito? Nenhum. Então eu acho que, infelizmente, para o senhor, que o senhor não concorda com isso, só não assinou o divórcio, pelo que parece, mas eu acho que não vai ter sanção e prejuízo nenhum a ela por esse motivo.
Doutor Jorge, a gente tem menos de um minuto. Eu vou fazer a última pergunta que eu pulei, que o senhor vai responder ela rapidamente e objetivamente. Sou obrigada a aceitar a guarda compartilhada? A mãe está exigindo. Geralmente, sim. O senhor tem que dizer o porquê que não pode. Eu não posso ter a guarda compartilhada por esse motivo. Se os motivos que o senhor apresentar forem motivos impeditivos, o senhor pode não ter a guarda compartilhada. Mas se não for, dificilmente não terá. Tinha uma tese aí, que eu discordo, foi o seguinte: a guarda compartilhada só pode ser tirada se a pessoa ter problemas sérios, né, de índole moral, etc, etc, ou se não quiser. Essa, se não quiser, eu não concordo desde que foi formulada, mas hoje ela tem uma força muito pequena. Tem essa, se não quiser, eu não vou querer ser responsável pelo meu filho? Não existe isso. Então, o senhor vai ter a guarda compartilhada. Parabéns. Tá certo, então, doutor Jorge. Vamos nos despedir, então, do nosso público, né? Um abraço para vocês. Até o próximo programa. Um abraço. E, como falou, gravou, bom carnaval. É isso aí.